conhecimento não ocupa espaço no cérebro, então é bom a gente estudar bastante. Falar em estudar, hoje começa o curso, primeiro curso Nova Medicina Germânica, curso básico online de Nova Medicina Germânica. Começa hoje, dia 25/10, e tem também a nossa turma que começa quinta-feira. Quem tiver interesse em entrar nesse curso, ainda dá tempo. É só me chamar aqui no WhatsApp que eu coloco você nesse curso. Você já assiste a aula hoje. O curso de Medicina Germânica é um curso para o aluno veterinário, terapeuta, psicólogo, psicanalista, tutor, que seja, entender como Dr. Hammer, que foi o idealizador dessa técnica, né? Melhor dizendo, dessa nova medicina, olha as enfermidades, olha as doenças. Então é muito importante que a gente quebre um paradigma que até então a gente tinha do que é ficar doente, né? E dessa forma a gente consegue prevenir muitas das doenças que nós iríamos ter. É o primeiro curso que eu conheço, tá? Vou dizer no mundo porque, pelo menos nas buscas, nas palavras, nas línguas portuguesa e inglesa que eu fiz, né? Dentro da busca que eu fiz, eu não encontrei. É o primeiro curso de medicina germânica que aborda a família multiespécie. Então eu não vou tratar somente da doença na questão humana, até porque Dr. Hammer era médico e ele olhou para a espécie humana. Olhou, entre aspas, porque ele também, só para a espécie humana, entre aspas, porque ele também olhou para os animais. Inclusive, ele que fala que as leis biológicas, chamadas as 5 leis biológicas que ele idealizou, que são a base da medicina germânica, ele também disse que poderia ser utilizada em todos os mamíferos, né? Então, o próprio Hammer já olhava para a questão dos animais. Ele já olhava, ainda que fosse médico. Ainda que fizesse toda a sua base teórica para as pessoas, ele já falava dos animais. Então, a gente está pegando esse gancho do Dr. Hammer e está levando para as pessoas entenderem que as doenças que elas têm, que ele chamava de enfermidade, que as enfermidades que elas têm, podem ser entendidas como frutos de um conflito biológico. Que conflito é esse? O conflito biológico surge através de uma situação, a gente pode falar trauma, outros poderiam falar hiperestresse, outros mais dentro da germânica poderiam falar DHS, né? Síndrome de Dirk-Hammer. Dirk-Hammer é o filho de Dirk, né? O filho do Dr. Hammer. Ele faleceu por conta de um tiro acidental e a partir daí surgiu a medicina germânica, porque o Dr. Hammer, pai dele, começou a entender que as doenças poderiam serem olhadas através de uma outra forma, tá? Então, nesse curso, você vai aprender a olhar para a doença do animal e ver qual que é o conflito biológico que você está vivendo. Digamos que o animal seja seu, né? Então, por exemplo, eu tenho um animal, meu animal está doente, tá lá com um problema, sei lá, intestinal. Legal. Eu consigo, através das leis biológicas, chegar num conflito que eu estou vivendo, não o animal só. O animal também pode viver conflitos, como o Dr. Hammer dizia. Mas aí entra o meu olhar, a minha experiência, e também entra um olhar das constelações familiares, da visão sistêmica, aonde vai entender que as doenças que nós temos, os conflitos que nós temos, passarão inadvertidamente, permeáveis que são os animais aos mesmos, somatizando, né, neles conflitos que são nossos. Então, eu passo por um conflito, eu passo por um trauma, eu passo por um hiperestresse. Eu posso adoecer, legal, mas meu animal também. Ou nós podemos adoecer juntos. Trazendo o tutor, o animal, na consulta, seja no consultório, seja numa constelação, seja num atendimento terapêutico, eu consigo, através dele, através da doença dele, dizer o conflito que você está vivendo. Pessoal, isso é incrível. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre autodesvalorização, né? Aliás, eu falei isso na semana passada e eu repito. Depois que eu comecei a estudar medicina germânica, eu fiquei impressionado
de ver a quantidade de doenças, de enfermidades que nós temos, e os animais também, por conta de uma só palavra, autodesvalorização. Quando nós não nos valorizamos, nós adoecemos de uma gama de doenças incríveis, que me impressionou. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, me saltou aos olhos, é entender que a autodesvalorização nos traria doenças, né, somáticas. Nós somatizaríamos doenças tão importantes, tão graves muitas vezes, né? Desde uma autodesvalorização leva o indivíduo a uma doença, a ter uma doença desde leve até grave, tá? Então, isso me chamou muita atenção. Então, vou dar um exemplo. Um cachorro que está com problema de coluna. Esse exemplo. Um cachorro que está com problema ortopédico. Um cachorro que está com problema muscular, articular. Todas essas doenças, existem muitas outras, só estou falando de uma categoria. Doenças do aparelho locomotor. Todas essas doenças que eu falei agora, artrite, artrose, doença de coluna, doença muscular, doenças em tendões, em nervos, estão relacionados à autodesvalorização. Então, se o teu cachorro tem essa questão, eu sugiro que você olhe para você. Que você trate do cachorro, obviamente, leve no médico veterinário, faça tudo que for o colega disser, né? Aliás, dentro desses problemas ortopédicos, musculares, ósseos, em que nós temos muita dor, né? Nós precisamos fazer uma analgesia. Nada melhor do que a medicina tradicional chinesa, do que a acupuntura. Áreas que eu não atuo, mas eu prescrevo muito, né? Eu indico muito esses casos para esses colegas com excelentes resultados. Então você tem que tratar do animal. Tá, mas não é só isso. Você precisa entender se o animal estiver identificado com você, estiver próximo, né? Aí a pessoa pode falar assim, mas o que é estar identificado? Estar identificado é aquela pessoa na casa em que o animal gosta muito, quer ficar muito do lado. A pessoa viaja, o animal fica triste. A pessoa não chega à noite, o cachorro não come. Ou seja, são pessoas que têm uma atração, ou o animal tem uma atração por elas, né? É fácil identificar, isso não é difícil. Eu vejo isso no consultório, é tranquilo. Então, se esse animal está com problema ortopédico, está com problema de coluna, está com problema muscular, você precisa olhar para você, caso você seja a pessoa com a qual o animal se identifica. Por quê? Ele está pegando um conflito que é teu. Ah, como é que você sabe? É simples. Eu sei porque quando eu vejo essa situação, além de muitas outras, eu trato quem? O tutor. E o animal melhora. É lógico que eu não deixo de tratar do animal, porque muitas vezes ele está com dor, ele precisa de uma assistência de medicamentos. Obviamente, a medicina germânica, a constelação familiar, não substitui o médico veterinário em nenhum momento. No entanto, eu entendo que se você não buscar entender a origem do problema do animal, o problema não vai resolver. O colega muitas vezes tem dificuldade de resolver. E eu digo isso por mim. Durante anos, eu me vi no consultório veterinário enxugando gelo. Por que enxugando gelo? Porque eu percebia que o problema da doença do animal não era dele, exclusivamente dele. Havia um componente ambiental muito grande. E mais para frente, isso na psicanálise, mais para frente, eu descobri que não era só uma questão ambiental, mas poderia ser uma questão ancestral. Porque nós representamos o nosso passado, os nossos ancestrais. Então, se o animal estiver ligado a nós, ele pode sim pegar uma questão que não é tua. Ou não é nesse momento, mas é do teu avô, é da tua avó. Então, a questão da doença no animal passa a ser multiespécie e transgeracional. Passa de geração para geração. Mas como? O cachorro, então, pode pegar uma questão da minha avó? Pode. Pode. Porque a tua avó, ela está dentro de você. Você é parte da tua avó. Você tem uma genética, você tem um DNA, você tem um material biológico que você carrega, que é a tua avó, obviamente.
se você tem um pai e uma mãe, e todo mundo tem um pai e uma mãe, os nossos pais trouxeram o seu material genético da onde? Dos pais dele, dos avós nossos. Então, nós representamos os nossos avós. É a presença do passado, constantemente. Tem um livro do Rupert Sheldrake que fala isso, né? Que tem esse título, né? A presença do passado. Então, o que nós estamos vivendo hoje, no presente, é fruto do que aconteceu lá atrás. Então, com quem que a gente se relaciona, independente da espécie, se essa pessoa, que for uma criança ou um animal, independente da espécie, um cão ou um gato, estou falando de um animal doméstico, que tem uma ligação muito forte com a gente, ela vai trazer, ela vai incorporar questões que são nossas. E quais questões sejam essas? Comportamentos, temperamentos, caguetes, manias e doenças físicas, né, e psíquicas. O animal faz isso. Então, se o seu animal está com um problema ortopédico, muscular, articular, ósseo, você está se desvalorizando. Aí a pessoa pode perguntar, mas como assim, Marcos, que eu estou me desvalorizando? Bom, aí quem pergunta sou eu. É isso que a medicina germânica, através desse olhar que eu tenho agora, está dizendo. Você que vai me dizer, faz sentido isso que eu estou falando? Pessoal, e uma coisa impressionante, a grande maioria, vamos falar em 70% a 80%, diz imediatamente, faz. Bate. E é por isso, né, que eu resolvi estudar mais essa técnica ainda e lancei o curso de medicina germânica na família multiespécie, justamente para ensinar os colegas, ensinar os terapeutas a olharem para o animal dentro da família e dizerem, essa doença do animal indica que tem alguém aqui na casa com isso. Pessoal, é impressionante. É impressionante. Alguém que está de fora pode dizer, nossa, mas isso como é que você adivinhou? Bom, primeiro que eu não adivinhei. Segundo que não fui eu, foi o Dr. Hammer. Né? E ninguém adivinhou nada. Na verdade, tudo é muito lógico. A gente entende, o Dr. Hammer entendeu as doenças como fruto de conflitos, né? De traumas que ocorrem com a gente. Ok? Ok. E aí, esses traumas, eles vão formar lesões no cérebro, chamado focos de Hammer. Depois do cérebro, dependendo do local que esses focos acontecerem, esses locais eles estão linkados a órgãos ou sistemas específicos. Então, vou dar um exemplo bobo. Digamos que o meu estômago esteja ligado com esta região do cérebro. O conflito foi psíquico, mas foi somatizado no sistema nervoso central, numa região responsável, né, digamos assim, pelo estômago. Pronto, eu vou adoecer do estômago. Então, não tem misticismo, não tem bruxaria, não tem esoterismo, tem lógica. Lógica e tem embriologia, tem estudo. A gente tem que entender que o estômago, né, dando um exemplo, né, ele vem dessa região do cérebro. O rim vem dessa região do cérebro. Então, o Dr. Hammer, o que ele fez? Ele mapeou o cérebro de acordo com os tais folhetos embrionários que são segmentos que são formados quando ocorre a união do óvulo com o espermatozoide. Então, nos primeiros 17 dias, né, esses folhetos começam a se formar. E é nesses folhetos que a gente sabe aonde está a doença. Vibe Mundial 95,7